Olá, eu sou Donizete Tokarski e este é o programa Energia Agro. Hoje nós vamos receber aqui no programa uma pessoa que é um especialista em mercado de carbono, em ESG, que é a sigla em inglês de também fazer um trabalho com desenvolvimento econômico, social e ambiental, e também um profundo conhecedor da legislação brasileira sobre crédito de carbono, e todo esse mercado complexo. Eu estou falando aqui do engenheiro eletricista, pesquisador, também fez mestrado na área de cogeração de energia na Universidade de Brasília, o nosso amigo Paulo Costa. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado, Donizete, pelo convite. É a grande oportunidade de estar aqui conosco, com vocês. Muito bem. O Paulinho, ele é uma figura que ajudou a criar o programa RenovaBio. Esse programa RenovaBio é um programa que mudou as características do mercado brasileiro do ponto de vista de descarbonização e da relação energia e agro. E ele vai nos explicar tudo sobre isso, né? Paulinho, começando, então, o que é o RenovaBio? RenovaBio é uma política que promove a descarbonização da matriz energética, da matriz de transportes brasileira, através da construção do crédito de descarbonização, vulgo CBIO, conhecido como CBIO, em que é emitido pelo produtor de biocombustível. Esse produtor de biocombustível que está envolvido no agronegócio, através da produção da cana-de-açúcar, do milho, da soja, do sebo bovino e agora também, o mais recente, do biometano. Eles são os emissores desse crédito de descarbonização, que nada mais é que é uma análise, através de uma análise científica, em que você metrifica o quanto você reduz em relação à pegada de carbono do competidor fóssil. Toda essa métrica é colocada à disposição do produtor de biocombustível, que remunera toda a cadeia de produção. Então vamos lá. Nós temos, para que o indivíduo produza biocombustível, nós temos a fase agrícola, né? Então, o produtor de soja, de milho, de cana, ou de gado, inclusive, ele tem a sua pegada de carbono. Cada produtor tem uma pegada de carbono diferente, né? Aí nós vamos falar sobre isso. Depois tem a fase até o intermediário, vamos dizer, da distância, da logística, né? E depois tem a fase industrial. Se você pegar essas três fases, né, a industrial, que é a produção do biocombustível, então desde a fase agrícola até a fase industrial, faz uma análise desse ciclo de vida da produção do biocombustível, que é chamado também de pegada de carbono desse setor, e aí faz uma metrificação, ou seja, parametriza cada fase dessa. Vamos primeiro para a fase agrícola. Como é que é feita essa parametrização, da fase agrícola? Então, a inteligência da Política Nacional de Biocombustíveis é realmente a racionalidade através de uma que a gente chama de RenovaCalc, que é uma... O que é a RenovaCalc? Então vamos lá. Então, é a parte científica da contabilidade dessa pegada de carbono, dessa metrificação do quanto você consome de combustíveis para a produção agrícola, quanto você consome de insumos, quanto você consome de bioinsumos e o quanto você reduz, então, da emissão dessa pegada de carbono. Então, você faz uma comparação da pegada de carbono de todo esse processo da fase agrícola, faz uma mensuração da fase industrial, faz também da mensuração desse transporte da agrícola para a industrial, então nessa análise de vida, e também de como o combustível é gerado, de como ele é distribuído também, se ele é distribuído através de dutos ou através de caminhões. Então toda essa análise de ciclo de vida serve para você ranquear as usinas, ranquear o sistema produtivo e através de um processo científico qualificar quanto é a sua pegada de carbono. E é feito depois disso, dessa análise, uma comparação com combustível fóssil. Esse combustível fóssil que a gente está falando, de uma gasolina, de um diesel, de um gás natural, no caso do GNV.
Então, esse fator comparativo desse ganho, ou seja, para um ganho ambiental, que se traduz numa redução das emissões, tudo isso é precificado através desse indutor que a gente chama de CBIO. Tá bom, mas eu gostaria assim da gente primeiro detalhar um pouco mais essa fase agrícola, né? Você falou muito bem a quantidade de combustível que usa na produção, você falou da quantidade de insumos, mas tem outros elementos, a tecnologia que é utilizada, a produtividade daquela lavoura, né? A quantidade de agroquímico que é utilizado e assim por diante. Então, é feita uma contabilidade de todos os insumos na fase agrícola. E esses insumos, eles são usados, essa quantidade de insumos é usado para definir a pegada de carbono da fase agrícola. Então, uma lavoura é diferente da outra em termos de pegada de carbono. Totalmente né? diferente. E quem que tem mais vantagem? A que emite menos, a mais eficiente, a que tem maior produtividade. Então, toda essa métrica, todo esse cálculo realmente que você citou, de bioinsumos, insumos, de quanto mais você usar defensivos que são oriundos do petróleo, mais você emite. E quanto mais você compra de lugares longes, ou seja, se você tiver um fornecedor nacional, você emite menos. Então, toda essa contabilidade é levada em consideração quando você está fazendo esse processo de comparação entre os produtores. Então, o que o RenovaBio realmente faz, ele promove essa comparação e essa análise. Então, para o produtor rural, cabe muito a ele analisar da porteira para dentro. Então, o RenovaBio, ele proporciona uma revolução agrícola, fazendo com que o produtor se dedique mais a uma agricultura de baixo carbono? Exatamente isso. E olha, eles têm que se dedicar a essa agricultura porque ele tem vantagem econômica em relação a isso. Porque aquilo ali vira um produto metrificado, um produto que está calculado, tem todo racional para que ele produza mais de forma mais eficiente em termos de emissões. Quem que calcula isso? Quem que calcula que aquele produto, que a soja A ou a soja B de uma propriedade ou de outra, ou a cana de uma propriedade ou a cana de outra propriedade, ela tem uma pegada de carbono maior ou menor? A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e Biocombustíveis, é a que é a tutora desse regramento, dessa RenovaCalc, que é a metrificação de quanto se tem de pegada numa parte rural. E através das firmas inspetoras, se você tem um atendimento caso a caso, produtor a produtor, que você faz uma checagem dessa RenovaCalc, desse método de cálculo. Então é uma coisa totalmente crível, de muita credibilidade e que você coloca o governo a seu favor. Muito bem. Então, a fase agrícola acho que está bem esclarecido aqui de como que é o processo. A fase de logística, como chamado de transporte, também é muito fácil de entender. Lógico que uma indústria que está distante da matéria-prima, ela vai ter uma pegada de carbono maior do que aquela indústria que está próxima da matéria-prima. E isso a gente pode perceber até pelas localizações das indústrias, no caso de biodiesel hoje, né, que elas estão sempre próximo da produção de matéria-prima, ou quase sempre próximo da produção de matéria-prima. A de cana, ela, por necessidade econômica, ela não pode ser distante, né? Ela tem uma distância ali limítrofe da atividade em função do seu aspecto econômico. E a fase industrial? O que uma indústria difere da outra nesse processo da pegada de carbono? Quais são esses elementos que podem diferenciar uma indústria da outra? Então, a geração de vapor, de que forma ela gera vapor para dentro da indústria, se ela gera vapor da bagaço de cana, no caso da cana, e de que forma ela também tem um processo de cogeração de energia elétrica. Isso tudo torna cada vez mais a usina mais eficiente. Em termos também do CCT que a gente fala, corte, carregamento e transporte. Isso é para cana. Para cana, focado na cana, a gente está falando que agora as usinas estão sendo cada vez mais eficientes. Como? Trocando o energético que fazem esse transporte. Trocando caminhões a óleo diesel
por caminhões a biometano, que também é um energético que ela pode estar produzindo no site. Ou por 100% biodiesel, que agora que a gente está entrando também. Eu falei como da cana, porque a cana no próprio site, ela produz também o biometano. Também tem essa capacidade. E agora, na situação da produção de biodiesel ou de qualquer outra área rural, você pode usar 100% de biodiesel. Então, é uma evolução que até o próprio setor está passando por um processo de revolução. Tudo isso para cada vez mais minimizar a sua pegada de carbono, deixar ela cada vez menor, porque isso tem valor econômico. Ser eficiente hoje no Brasil por causa do RenovaBio, você tem vantagens econômicas para que isso aconteça. E essa política ela foi feita para dar vantagem para quem? Para toda a área rural. Tanto para o produtor de biocombustível, também como produtor de matéria-prima para o setor de biocombustíveis. E também para a sociedade como um todo, né? Porque e se beneficia como um todo, com a redução de emissões. E essas consequências estão drásticas na economia. A gente está comemorando um ano agora em relação ao grande evento que teve no Rio Grande do Sul, dessas questões climáticas radicais. Então, toda a sociedade se beneficia com a redução da pegada de carbono. E o que nós já temos assim de volume de CBIOs, né, que são esses créditos de descarbonização, que já foram comercializados nesses 5 anos de programa, é isso? 5 anos de programa. Desde 2020, a gente já comercializa e emite os CBIOs. Em termos de economia, são 4,5 bilhões de reais todo ano que são gerados de renda na negociação do CBIO. Sendo que o CBIO, a precificação é dada a mercado, ou seja, em negociações de balcão que acontecem na Bolsa de Valores, na B3, em que o preço é dado pela interação da oferta e da demanda. Nós vamos fazer um intervalo e nós vamos continuar discutindo sobre isso. Eu estou aqui conversando com um especialista, o Paulo Costa, que é uma pessoa que conhece tudo desse programa RenovaBio, né? Ajudou a desenvolver esse programa e hoje ele é consultor nessa área. Fique conosco, nós vamos fazer um breve intervalo e o programa Energia Agro volta já. Hoje, aqui no programa Energia Agro, estamos recebendo aqui Paulo Costa, meu amigo Paulinho, que é um especialista nessa área de mercado de carbono. Paulinho, você estava falando do RenovaBio. O que o RenovaBio injetou na economia agrícola, na produção dos CBIOs, né? Que é esse ativo, que é o valor que a indústria de biocombustível recebe em função de evitar... cada CBIO evita 1 tonelada de carbono, não é verdade? O que gerou de valores esse programa RenovaBio para o setor de biocombustíveis? Todo ano são 4 negociados CBIOs em que geram uma renda para toda a cadeia em torno de 4,5 bilhões de reais. 5 anos, mais 22,5 bilhões de reais aproximadamente, que foram injetados na economia dos biocombustíveis, vamos chamar assim. Exatamente. E o CBIO, esse instrumento do RenovaBio, nada mais é que um indutor a mudanças do sistema produtivo, para que se promova a redução da pegada de carbono. Então, quanto menos você emite, mais você se beneficia. O que houve de mudanças desde a criação da lei do RenovaBio até hoje, em termos de eficiência desse programa, ou o que está precisando fazer ainda para aperfeiçoar esse programa? O programa tem passado por algumas mudanças muito benéficas, em que promovem cada vez mais a participação do setor agrícola, na promoção dessa redução da pegada de carbono. Por exemplo? Agora é garantido na lei que o produtor de matéria-prima, ele participa da receita do CBIO. Essa receita que ficava na mão do produtor de biocombustível, que era o responsável pela comercialização, que agora ele tem como instrumento legal a obrigatoriedade de repassar essa receita gerada através de alguns mecanismos que são auditados pela Agência Nacional de Petróleo. E isso já foi regulamentado.
Regulamentado. Essa regulamentação, ou seja, o decreto regulamentou a lei, foi publicado há poucos dias. Né? Isso, no início de E abril. o que trouxe de novidade nesse decreto? Ele trouxe totalmente a como isso vai se dar, né? Como a Agência Nacional de Petróleo vai aplicar a lei, multas e questões administrativas também. Porque o produtor de biocombustíveis que não repassar ao produtor de matéria-prima, ele está condicionado a não poder emitir mais CBIOs daquela quantidade que ele não repassou para o produtor de matéria-prima. Além de questões administrativas e o que mais interessante que as alterações trouxeram, a tipificação aquilo como um ato de crime Ambiental. ambiental. Então, quem não está fazendo esse tipo de processo está atuando sobre o crime ambiental. Então, o RenovaBio, vamos dizer, pulou o corguinho. Agora ele passou a tratar não só do ponto de vista da fiscalização da ANP, mas também ele vai ter um tratamento ambiental dado nesse processo de verificação da sua implementação, é isso? Exatamente isso. E a Agência Nacional vai notificar o produtor e ainda vai comunicar isso a outros órgãos de fiscalização. Ao produtor de? Ao produtor de matéria-prima, o produtor de biocombustível e o produtor de matéria-prima. Então, os dois ambamente são notificados e o penalizado é o produtor de biocombustíveis que não repassar a receita. Ao mesmo tempo que o distribuidor de combustíveis, que ele é obrigado a comprar, é a parte compradora do CBIO, ele também vai atuar de forma muito concreta nessa negociação. Ele é obrigado, através de uma meta, a descarbonizar o planeta. Então, se ele não comprar essa quantidade de CBIOs, ele sim atua como um ato criminoso, danoso ao meio ambiente também. Então, o RenovaBio ele promove tanto a descarbonização, o desmatamento zero e a quantificação de quanto é emitido no setor de transporte em relação a emissões de gases de efeito estufa. Você que está nos acompanhando está vendo o tanto que é importante nesse programa Energia Agro a gente tratar aqui do RenovaBio, porque é uma ligação direta entre a produção e a indústria, a produção agrícola e a produção de energia. Então, Paulinho, existe outro mercado regulado no Brasil já de crédito de carbono, de mercado de carbono, ou é só o RenovaBio? Atualmente, apenas o RenovaBio que está regulado. Um avanço que nós tivemos foi no final de 2024, foi a publicação da lei de crédito de carbono, que cria sim um mercado para toda a economia. Ou seja, não está restrito apenas aos biocombustíveis. Isso vai ser regulamentado, vai levar em torno de 5 anos para essa regulamentação. Por que 5 anos? É muito complexo, tem um certo grau de complexidade, porque a gente está falando de toda a economia, apesar de já ter uma curva muito boa de aprendizado, mas tem um grau de complexidade também muito grande, em que ela vai gerar uma série de benefícios e oportunidades para o produtor rural também. Mas isso aí é um processo que tem que ser construído ao longo desse caminho. Vai gerar ou pode gerar? Como é que você define isso? Eu vejo como fortemente possível, mas tem que ter uma atuação muito grande do setor. Então, o setor tem que passar por um processo de mobilização, assim como foi feito com o RenovaBio, e de entendimento de quais são os processos que geram aquela crédito de carbono. Porque o setor rural, agrícola, ele é o grande beneficiado pelo setor de crédito de carbono, pelo processo natural de fotossíntese. Ele deve ser o setor beneficiado. Ele não é o setor beneficiado ainda. Ainda não é. E ele deve ser. Deve ser. Deve ser. Tem alguma mudança de legislação que está em curso para ampliar esse benefício ao produtor rural? Você tem conhecimento disso? Ainda não. É o processo realmente de regulamentação. Tá? Então, dentro desse processo, que todos devem estar muito atentos nesse processo, e é feito dentro do Poder Executivo, de fato, em que vai regulamentar e colocar regramento nisso. Qual ministério que vai elaborar essa minuta do decreto? Olha, os ministérios envolvidos é o de Meio Ambiente, o principal, e o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério da Economia, e também ouvindo muito o Ministério de Minas e Energia. Mas esses dois são os principais, Meio Ambiente e Ministério da Fazenda. Esses projetos que estão sendo implantados no Brasil, tanto o RenovaBio quanto a Lei do Mercado de Carbono, eles são baseados em quais experiências do mundo? São experiências do mercado voluntário, em que passa por um processo de certificação internacional, que existem 2 grandes certificadores,
em que lá tem todo o regramento de como você faz o levantamento dessa pegada de carbono, ou seja, da quantidade de emissões que você tem no processo econômico. Então, você faz sempre uma comparação do antes, sem o projeto, e com o projeto. Porque o intuito, a intenção de um crédito de carbono é promover, fazer a indução de sair de um modelo econômico intensivo em carbono, que emite-se muito, para um modelo de baixa emissão. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com um especialista nessa área. E você, que é empresário, que está procurando alguém para conversar sobre isso, né? Eu não vou botar o endereço aqui não, mas é que o Paulo Costa, pode ser procurado para dar a orientação devida ao empresário, seja que qual setor for, não é isso, Paulinho? É verdade. E olha, é um desafio para toda a humanidade, né? Todos os setores da economia estão envolvidos nesse processo de descarbonização. Então é super motivador, interessante que procurem os gestores de projetos de crédito de carbono, entendam de que forma você está nesse mercado e de que forma você é beneficiado com o mercado. Porque o que a gente está promovendo aqui é sair de uma economia intensiva em carbono para chegar a uma economia de baixo carbono. Paulinho, nós estamos diante da COP30. Né? Eu posso dizer, neste momento, que o único programa eficaz de redução de emissões que o Brasil tem para levar a COP30 é o RenovaBio? Exatamente, é o RenovaBio. RenovaBio é o grande caso de sucesso, porque ele tem um processo de metrificação da redução da pegada de carbono e um processo também de comercialização desses créditos de carbono. Muito bem estruturado numa bolsa, que é a Bolsa Brasileira, em que todos saibam como você pode estar se beneficiando disso. Por que se beneficiando? Não serve só para o produtor nem o distribuidor de combustíveis, mas para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que também queira interagir com esse mercado, ele pode comprar CBIOs e estar colaborando para a redução de 1 tonelada de CO2 da atmosfera. E é uma moeda, vamos chamar assim, uma moeda não, é um produto que ele tem a variação do mercado, né? Exatamente. Todo dia tem negociação de mercado, todo dia tem precificação. Hoje o CBIO está valendo aproximadamente quanto? Em torno de R$66. E chegou a quanto já? Já chegou a R$200. R$200? R$200. Então é um produto aí que tem uma variação significativa. Significativa. E qual que é a tendência? Você sugere a quem está nos assistindo agora de investir em CBIOs? Sugiro, é um bom instrumento de investimento, digamos assim, mas assim, além de promover a valorização, que isso pode acontecer ou não, dependendo das questões de oferta e demanda, é a propósito de promover a redução da pegada de carbono, de 1 tonelada de CO2. E, ao mesmo tempo, se valorizar com a valorização desse ativo, desse produto ambiental. Então, você tem esses dois vieses. E a Lei Combustível do Futuro, ela evidenciou esse programa na projeção que deu aos novos combustíveis? A Lei do Combustível do Futuro valoriza e muito tanto os biocombustíveis como a Política Nacional de Biocombustíveis, do RenovaBio. Ao promover a mistura obrigatória, ela acrescenta ainda mais biocombustíveis em substituição ao combustível fóssil, essa é a grande pegada, e ainda promove um instrumento similar ao CBIO, que se chama Segob, que é um instrumento que vai passar por um processo de regulamentação nesse ano, em que vai ser entregue no final do ano a possibilidade do setor de biometano de comercializar um novo instrumento em mercado. Tá. E o que você sugere hoje para o empresário que quer discutir mais sobre esse tema? Quem que ele deve procurar? Qual o órgão público que ele deve procurar? Onde que ele pode buscar mais informações sobre esses mercados que você está citando aqui? Acompanhando as notícias da AgroMais, que vocês fazem um ótimo, excelente trabalho, essa é a primeira pegada. O Ministério de Minas e Energia também promove audiências públicas, promove um debate bem amplo em relação a esse tema. O Ministério do Meio Ambiente também tem promovido cartilhas, interações também com várias empresas e entidades do setor. E cada vez mais o processo legislativo também tem interagido também. Então, são os meios de comunicação.
Muito bem. Ele não quis dizer que procure ele também, mas é uma pessoa que sabe tudo e como vocês puderam acompanhar. Este é o programa Energia Agro e quando a conversa é boa, acaba o tempo rapidamente. Você que está nos assistindo, acompanhe também através das nossas redes sociais, ou LinkedIn, ou também no Instagram, e participe, criticando, sugerindo e dando sua opinião. Fique sempre conosco. Na próxima semana, teremos um outro convidado aqui para debater esses importantes assuntos ligados à energia e ao agro. Até mais!